Amém. Amém, igreja. Glória a Deus, queridos. Vamos para a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Não sei como está o seu coração, mas eu gostaria que você tentasse agora focar. Se você quiser ir ao banheiro, beber água, vai agora. Você pudesse ficar focado aí na palavra, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ler Mateus 26. Você que está aí com a sua Bíblia, pode abrir Mateus 26 ou acompanhar aqui no Data Show. Aleluia, eu quero que nós façamos uma viagem. Você gostaria de fazer uma viagem comigo hoje, na palavra? Fazer uma viagem no tempo. Gostaria que nós voltássemos a uns 2000 anos atrás, mais ou menos. Eu sei que faz um tempinho. Até quem tem 500 anos ainda não dá para alcançar, né? 2000 atrás. Mas eu gostaria que nós voltássemos, que você pudesse entrar comigo nessa história. Mateus 26, a partir do verso 36. Mateus 26, 36. Vamos ler a história, depois a gente começa a falar um pouquinho dele. Sempre dele. Glória a Deus. O 36 diz assim: Jesus então foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui comigo, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, a saber, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu pai, paizinho, Abba, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, paizinho, Abba, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos.
Aí vem aquele que me trai. Amém. Abra para mim, por favor, João 13:1, filha. Por favor. Nós vamos ler esse versículo também. Mas eu creio que você sentiu aí um pouquinho do que está acontecendo aqui. Em João 13 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Do texto que nós lemos, queridos, como eu disse para vocês, vamos voltar um pouquinho lá, nesse tempo. E nós lemos agora João 13, que ele antecede o texto que nós lemos. O que João 13, 14, 15, 16 e 17 é uma sequência. Se você ler na sua Bíblia, João 13 até o 17, ele narra o último encontro, o último momento que Jesus esteve com os seus discípulos. E alguns detalhes nós vamos perceber. João 13 vai contar que Jesus, ele amou até o fim os seus, e logo em seguida ele pega uma toalha, uma bacia, e vai lavar os pés dos seus discípulos. Alguns não estavam entendendo, porque o serviço de lavar os pés, quem fazia, eram os serviçais, eram os escravos. Aí Jesus toma uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Aí um dos discípulos muito famoso, chamado Pedro, quando vê isso, ele fala: o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz a ele: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E então Pedro depois responde: então me lave por inteiro. Mas o que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que Ele, como Rei, como Senhor, Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E Ele nos ensinou isso na prática. E aí capítulo 14, Jesus está ali com uma conversa, entre tantas, e surge uma dúvida entre os seus discípulos. E Jesus está dizendo assim: olha, acalmem o coração de vocês, eu vou para o Pai, eu preciso ir. Se eu não for para o Pai, as coisas não vão acontecer. É preciso que se cumpra aqui na história essas coisas. E aí Jesus então diz a eles: eu vou para o Pai, e vocês não vão ficar órfãos, e tantas coisas que Jesus diz. E aí surge uma pergunta dos discípulos. Quando Jesus fala que Ele está indo para o Pai, alguns discípulos perguntam: mas e agora? O Senhor está dizendo que existe um caminho a ser seguido. Para onde a gente vai agora? Que caminho é esse? Por onde o Senhor está dizendo que a gente deve ir? Aí a pergunta, ou melhor, a resposta de Jesus é uma resposta eterna. Ele diz assim: meninos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. São os últimos instantes de Jesus. E depois ele diz, já no capítulo 15, que Ele é a videira, o Pai, o lavrador, e nós os ramos, e nós precisamos estar enxertados nele. É preciso estar nele para compreender a obra eterna do Calvário. Se você não estiver em mim, Ele diz: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, será feito. Então por que muitas coisas na nossa vida a gente não compreende? Porque ainda falta essa conexão.
Precisamos estar nele. Precisamos estar enxertados nessa videira que é Jesus. E ele vai dizendo mais, ele vai dizendo: não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Não existe amor maior do que dar a vida. Irmãos, ele estava disposto e amou até o fim. E ele foi até o fim. Aí quando nós vamos para o capítulo 17 de João, ele está orando pelos seus discípulos. Ele ora. Ele apresenta os seus ao Pai e diz: Pai, eu não oro somente por eles aqui, mas todos, inclui eu e você. Todos que ouvirão, todos aonde essa mensagem chegará através deles. Em João 17, Jesus estava pensando em mim e em você. Ali estava acontecendo uma transição, queridos, uma mudança de sacerdócio. O que está acontecendo ali? Como Jesus veio como judeu, existia toda uma linha para acontecer, existia tantas coisas que aconteciam de tempos em tempos, de horas em horas, muito bem regrado, muito bem minucioso. Mas em determinado momento, Jesus sentado e à mesa, à volta aos seus discípulos, ele pega um pão e reparte esse pão e diz assim: este pão aqui é o meu corpo. Agora não vão mais precisar matar cordeiros, vocês não vão precisar mais uma vez por ano fazer isso, fazer aquilo, não. Agora é comigo. Este pão aqui representa o meu corpo. Façam isto em minha memória. Vai mudar as coisas agora. As coisas estão mudando. E logo em seguida Jesus pega um cálice. E este cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança. Ele inicia um novo projeto. Ele inicia uma nova história. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em minha memória. Então Jesus começa a mudar as coisas. As coisas não são mais, jamais vão ser como eram antes. Nunca mais. A nossa vida, ela é uma antes de Cristo e outra depois de Cristo. Aí depois que Jesus faz tudo isso no cenáculo, eles atravessam um vale chamado Vale do Cedron e chegam no Getsemane, aonde nós lemos. Aí Jesus está com seus discípulos. Ele está com 11, porque Judas já não está mais entre eles. Desses 11, enquanto ele chega em um determinado lugar no Getsemane, ele deixa 8 num cantinho, pega 3. Nós lemos Pedro, Tiago e João. E esses 3 ele leva para pertinho dele e diz assim: fiquem aqui comigo. O texto diz assim: a minha alma está profundamente triste. Gostaria que você entrasse comigo nessa história. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo. Você consegue imaginar o Criador do mundo, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, vivendo o que eu e você vive? A minha alma está profundamente triste, disse Jesus aos seus 3 discípulos. É uma tristeza mortal. É o que eu estou sentindo agora. Orem comigo, por favor. Ele está dizendo: orem comigo, fiquem aqui, vigiem comigo. E depois de dizer isso, ele se afasta um pouco mais. E aí o texto vai dizer que ele se prostrou com o rosto em terra.
se prostrou com o rosto em terra e orou. E disse: Paizinho, Abba, meu Pai, se for possível, afasta. Se for possível, afasta de mim. Mas que não seja feita conforme a minha, mas a tua vontade. Meu Deus, que momento é esse, irmãos, que ele está passando? Neste exato momento que Jesus está ali, as coisas começam a cair sobre ele. Nessa angústia, nesse desespero, nesse pavor que ele está vivendo, ali ele está vivendo em agonia, desespero, pavor, todos os medos, tudo que você possa imaginar que existe neste mundo, estava caindo sobre ele. Sabe aquele dia que você estava sozinho, triste, angustiado, ninguém estava vendo, só você sabe? Isso que você sentiu, ele também sentiu. Isso que você talvez aqui dentro ainda esteja sentindo, ele também sentiu. Ele sabe exatamente, porque sobre ele estava tudo, ele estava vivendo o inferno ali. Esse foi o momento mais terrível que ele viveu, teve que passar por causa de mim e de você, por causa das nossas falhas, por causa do pecado. E aí o profeta Isaías, 700 anos antes dele, vai dizer, está registrado em Isaías 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, estava tudo sobre ele, ele estava sentindo na pele o que é passar por essa vida e levar sobre si essas angústias, essas pressões, o medo de viver, o medo de existir, as ansiedades, os pavores, a dor do suicídio. Você consegue imaginar? Ou talvez não, porque talvez seja muito para nós. Talvez você um dia já teve até vontade de fazer isso. Talvez até você um dia já quase o fez. Mas o que eu quero dizer é, essa dor, aquele momento que você estava vivendo, ele sentiu. Estava sobre ele. Isaías 53:10 diz assim que, e ao Senhor, ao Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Aí Lucas, pode pôr para mim Lucas, querido, por favor. Evangelho de Lucas 42 a 44. Eu gostaria que você tentasse ao menos imaginar o que ele sentiu, ou chegar ali pertinho. Ele está ali orando ao Pai, ele está sentindo tudo isso, ele está absorvendo tudo isso. Aí o Evangelho de Lucas vai dizer algo para nós. É Lucas 22, do 42 ao 44. Ele está ali: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Você consegue imaginar aquela angústia? Aí vinha um anjo e fortalecia ele. Estava ali: vamos. E diz mais: e estando angustiado,
Ele orou ainda mais intensamente, com mais intensidade. E o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Você consegue ter noção? Não sei se dá para pensar um pouco sobre isso, igreja. Era uma noite fria. E o seu suor já não era mais um suor comum, era sangue. Tamanha angústia, tamanha opressão. O que leva alguém, um Deus, ele não precisava fazer isso, mas ele fez. O seu suor estava como sangue, já era uma agonia intensa. Por mais que eu e você já sofremos nessa vida, por mais que eu e você já passamos situações inimagináveis, mas eu posso afirmar que ninguém aqui chegou a suar sangue. Agora você consegue pelo menos viajar comigo nesse jardim, e como se você estivesse de fora vendo ele ali, orando prostrado, um anjo vinha, o consolava, o fortalecia, e ele em angústia, suando, o desespero, orando: Pai, Pai, Paizinho. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas agora eu vou começar a pregar a mensagem dessa noite. Aleluia. Muitas vezes a nossa ideia de quando ele ora ao Pai e diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, a gente talvez pense assim, que ele está pedindo para não ir para a cruz, que ele está pedindo para não ser humilhado, chicoteado, vilipendiado, exposto, pregado, furado. E talvez a nossa ideia, a nossa interpretação desse momento é como se ele falasse assim: Pai, se tiver um outro jeito, arranja, por favor, porque está ruim demais. Talvez seja assim que a gente pense, e ele está pedindo para não ir para a cruz, e diz: Pai, se tem outro jeito, por favor, arruma. Não dá, não aguento. Mas o versículo dessa noite, que aqui para nós entendermos e gravarmos, por favor, queridos, Hebreus capítulo de número 5, versículo 7. Talvez a gente pense isso, e de fato a gente pode ter pensado sim, porque a angústia era grande, irmãos. A angústia era demais. Mas aí esse texto diz algo: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido.
por causa da sua reverente submissão. Irmãos, Jesus está orando, clamando, Paizinho. O escritor aos Hebreus vai dizer que enquanto ele estava orando em lágrimas, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. E aí você me pergunta, como eu me perguntei, mas como foi atendida? Em outras traduções vai dizer foi atendida. Como que pode ter sido atendida? Ele foi para a cruz, ele morreu. Como? Como ele acabou indo para lá? Você jamais vai encontrar alguém que te ame como ele te ama. Jamais. Ele não morreu na cruz? Mas como que a sua oração foi atendida? Porque ele estava morrendo antes. Ele estava morrendo no Getsemane. E ele dizia: Pai, eu não posso morrer aqui. Eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho que chegar lá. Eu tenho que chegar na cruz. Mas eu estou morrendo aqui. A angústia está me matando. O desespero está me matando. Eu não posso morrer aqui. Eu tenho que morrer na hora certa, no lugar certo. Jesus não pediu o cálice ser afastado para ele não ir para a cruz. Jesus pediu para o cálice ser afastado para ele poder ir para a cruz. Ele precisava chegar lá. Aí, meus irmãos, aí fica uma coisa complexa. Não tem medo da morte. Não tem medo de morrer. Tem um propósito a cumprir. Um propósito de amor, de graça. Ele dizia: eu preciso chegar na cruz, Pai. Eu preciso completar. Eu preciso finalizar. Mas não está dando, eu estou morrendo aqui antes. Então, por favor, me ajuda, Pai. Eu não posso ficar nessa agonia aqui. Eu não posso ficar aqui no Getsemane. Eu não posso, eu estou morrendo. Está tudo difícil aqui para mim, Pai. Eu te peço forças, Pai, para não morrer fora da cruz. Eu preciso morrer na cruz. Ele poderia ter parado por ali, mas não parou. Ele foi até o fim. Ele estava morrendo antes. E ele falou: não, não posso morrer agora. Agora não. Aqui não. Eu preciso ir. Aí, queridos, não tem a ver com chicote. Não tem a ver com chibatada. Porque durante a sua caminhada, Jesus disse pelo menos umas 3 vezes aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue aos principais dos sacerdotes, vai morrer, vai ressuscitar. Ele sabia disso, ele sabia que ele ia chegar lá, mas enquanto ele não chegou lá, ele estava no jardim do Getsemane, no lugar da prensa, moído naquele lugar. Ele sentiu a morte ali. E ele falou: Pai, afasta de mim porque eu tenho que morrer lá na frente. Tudo isso por causa de nós. Tudo isso por causa de você. Então, queridos, eu quero pedir a você, em nome de Jesus, ame ao Senhor. Tenha um coração grato e totalmente entregue ao seu Senhor Jesus, porque o amor dele é algo inconcebível pelo ser humano. Não dá para pensar, ao ponto dele dizer: Pai, agora não, lá na frente eu tenho essa missão, eu vou até o fim.
E aí, quando nós entendemos esse amor, essa graça que está sobre nós, irmãos, aí a nossa vida começa a mudar, porque os seus olhos, o seu olhar muda totalmente, porque você consegue falar: que amor é esse? Que amor é esse? Que graça é essa? Que sacrifício é esse? Como que pode alguém ir até as últimas consequências, ir até o final, literalmente? Pai, passa de mim essa angústia, que não é aqui o lugar, é lá. E aí, então, quando você compreende o amor sacrificial dele, e quando isso desperta em você, você começa a entender o que ele ensinou e o que ele pede de nós. Esse negócio de pode, não pode, irmãos, isso aí é nada. Quando você o ama, você quer viver para ele, e vivendo para ele, você sabe exatamente o que ele quer de você. A gente sai dessa questão muito rasa e mergulha profundamente no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Você pode ficar em pé um pouquinho?